Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Cunha Silveira e o tema que nosso grupo escolheu foi a Lei de Gauss. E agora no slide abaixo vamos explicar um pouco mais como ela funciona e quais são as aplicações e depois alguns exemplos explicando passo a passo como se deve fazer para utilizar ela. Oi, me chamo Camila Hillary Carvalho Garcia, sou da turma de Cálculo 4, do turno da noite, do campus Coração Eucarístico. Hoje eu vim falar para vocês sobre a Lei de Gauss. Então, a lei serve para determinar o campo elétrico de um sistema de cargas, desde que exista uma boa simetria entre as mesmas. Ela estabelece a relação entre o fluxo de campo elétrico que uma carga elétrica promove uma superfície fechada que envolve essa carga. Além disso, a lei de Gauss calcula o fluxo de campo elétrico dentro de uma superfície gaussiana. Então, é necessário estabelecer para facilitar os cálculos de integrais, normalmente definimos essa superfície como uma esfera fechada sobre a carga. Dessa forma, a integral se torna trivial e os elementos que nos permite resolver a integral de superfície da lei de Gauss de maneira fácil e, em muitos casos, sem fazer cálculos, são esféricos, cilíndricos e planares. Dizemos também que tem a mesma função de Coulomb. Porém, às vezes, utilizando a lei de Coulomb, o cálculo se torna mais difícil e complicado. E a equação de Gauss nos fornece forma mais fácil, mais descomplicada. Agora, vou citar duas maneiras que a lei de Gauss pode ser utilizada. A primeira é se conhecermos a distribuição de cargas e a superfície tiver elementos de simetria suficientes. Pode-se determinar o campo. Já a segunda é se conhecermos o campo. Podemos escolher superfícies que nos permitam determinar a distribuição de cargas. Assim, resumindo, a lei de Gauss relaciona o fluxo elétrico resultante de um campo elétrico através de uma superfície com a carga resultante que é envolvida por uma superfície. Oi! Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa Campos Araújo Barruan Sandi. Eu irei falar um pouco agora sobre a aplicação de lei de Gauss na física. Damos como exemplo distribuições de carga com alto grau de simetria. A lei de calcular o campo elétrico com muita facilidade. Para isso, precisamos explicar o conceito de simetria. O que significa simetria? Por exemplo, todo mundo vai concordar que uma perfeita esfera possui uma simetria. Mas o que queremos dizer com isso? Na hidrostática, usaremos uma noção de simetria que corresponde à transformação do nosso espaço físico do referencial usado. Como transformação do espaço físico, quero dizer uma substituição de pontos do espaço por outros pontos do espaço. Ou seja, temos que mapear o espaço em si. Se usamos o símbolo E para o conjunto todos os pontos do espaço, uma transformação do espaço é um mapeamento T igual a EE. Mas, para falar de simetrias, não interessa qualquer tipo de transformação. Somente transformações que conservam distâncias de pares de pontos. Isso significa que, para quaisquer pontos,
A e B do espaço, a distância entre A e B deve ser igual à distância entre os pontos imagem TA e TB. As seguintes transformações que cumprem essas condições: transições, giros, imagens especulares e combinações dessas operações. A figura abaixo mostra exemplos dessas operações. Seja T uma dessas transformações que conservam distâncias. Agora imaginem algum objeto físico O. Material no espaço, podemos construir um novo objeto O, colocando o material do objeto O que se encontrar no ponto TA. Fazendo isto com todos os pontos no espaço que contém alguma matéria do objeto O, obtemos um novo objeto O. Se ninguém nota a diferença dos objetos O e O, vamos dizer que os objetos O possuem o elemento da simetria. Veremos como exemplo, para começar, um contra-exemplo. Imagine uma bola perfeitamente. Olá, Esta bola possui simetria de translação. Dando outro exemplo de Se aplicação da lei de transladamos essa bola, Vou dar obtemos exemplo de uma distribuição de bola carga no igual. espaço, Mas que todo pode ser mundo vai também notar aplicado em objeto que a físico. nova E a nossa bola definição está de em elemento de outro simetria lugar. pode ser aplicada também. Então, o Vamos objeto dizer que uma novo distribuição pode de carga ser tem simetria distinto esférica. do Exatamente os original, dois elementos de e a simetria bola de uma não bola possui perfeitamente simetria de Se translação. colocamos a origem Mas, de coordenadas obviamente, no centro da qualquer bola giro e por usamos coordenadas volta esféricas de R, qualquer O, eixo que passa que se relacionam com pelo a cartesiana centro de da forma bola é uma operação na de equação simetria da abaixo, bola. Também, temos distribuição de qualquer carga tomada de simétrica imagem esférica de exatamente espelho quando a com densidade de plano carga especular que controla Isso é um ocorre elemento porque de a coordenada simetria O e da Q sofrem alterações quando aplicamos elementos de simetria, giro e reflexão. Somente R não muda nessa operação. O campo elétrico gerado por uma distribuição com simetria deve ter a mesma simetria. Se ele não tivesse essa simetria, pode-se detectar a aplicação de transformação T, observando-se a mudança. Então, se a distribuição, por exemplo, possui simetria esférica, o campo gerado por distribuição também terá que ter simetria esférica. Para ver quais são as consequências da simetria esférica para o campo, vamos escrever um campo elétrico usando coordenadas esféricas. Vamos escrever vetor abaixo na base ortonal, RO com coordenadas RO Q também, apontando na direção do eixo de coordenadas. Esses vetores básicos podem ser definidos derivando o vetor da posição, da equação abaixo, em relação às coordenadas. Olá, meu nome é Daniel Tauí, eu sou do curso de Engenharia Mecânica da PUC, campus Coração Eucarístico, e meu grupo ficou responsável pela aplicação da lei de Gauss. Conforme meus colegas já demonstraram, tanto no trabalho escrito quanto nas apresentações em vídeo, a utilidade da lei de Gauss é para se calcular o campo elétrico, e aqui eu vou fazer uma demonstração de como a gente fazer isso. Como a gente tem um campus bastante simples, se eu pegar um cilindro, tendo o fio como eixo do cilindro, aqui o fio, uma espécie de fio, aqui nas tampas não tem fluxo nenhum, o fluxo ele é radial. Tem campo de fato, mas ele é paralelo à superfície, ele não atravessa a superfície, não há fluxo. Na superfície do cilindro, calcular o campo é muito simples. É como se eu pudesse cortar esse cilindro aqui
e eu abro ele, eu tenho exatamente um retângulo. E tem um campo de mesma intensidade atravessando esse retângulo. Dessa forma é muito simples calcular utilizando essa forma. Quanto que vale o valor do campo nesse ponto aqui? Aqui eu tenho uma altura Z, um comprimento L. Então o fluxo é o campo que atravessa esse retângulo. O retângulo de lado e lado 2xz. Ou seja, vai ser 2πz vezes L, que é o nosso lado. Isso aqui é o fluxo. E ele é simples porque a geometria que a gente está lidando aqui, ela é muito simples, é um retângulo. Isso é a carga interna no meu sistema. Quanto de carga que eu tenho envolvida aqui? Se eu tenho uma área lambda e o comprimento L, então a minha carga vai ser lambda vezes L sobre o ε0. A gente cancela esse com esse. A gente tem que a intensidade do campo é 1 sobre 2π ε0 lambda sobre z. Essa é uma das demonstrações da lei de Gauss. A gente utiliza ela nas matérias de física. E dessa forma aqui que eu exemplifiquei, a gente fazendo o cálculo no fio, né, o campo elétrico ao redor do fio. Ela é bem simples, por conta da sua geometria simples, e a gente consegue achar ele dessa forma. Boa noite, meu nome é Guilherme Perboial. Eu vou dar continuidade ao trabalho da lei de Gauss e aqui eu vou mostrar mais uma aplicação da lei de Gauss. Eu vou falar sobre o fluxo de campo elétrico em uma superfície gaussiana. Então eu tenho aqui minha gaussiana em verde e eu vou querer determinar o fluxo que passa nessa gaussiana. Lembrando que a gaussiana é uma superfície fechada, então aqui a gente não sabe o que está acontecendo. Não sei se aqui, na minha gaussiana, o campo vai ser constante. Como podemos ver o formato e as linhas do campo, provavelmente aqui ele não vai ser constante. Então, para ficar menos complexo, a gente pode dividir aqui o nosso elemento em pequenos elementos de área. Vou fazer a representação dessa mesma área aqui. Nós vamos ter o campo elétrico, a nossa gaussiana, e a gente tem um ângulo sobre elas, que vai ser θ. Então aqui no caso a gente vai ter um vetor do campo elétrico e um vetor de área. Dessa forma podemos pegar que o campo vai ser uniforme nesse pequeno elemento de área. Dessa forma a gente vai ter que integrar esse pequeno fluxo considerando para toda essa superfície de área aqui. Então aqui nós vamos ter um fluxo. Que vai ser a integral, o campo, o produto escalar e o elemento de área. Lembrando que a gaussiana é uma superfície fechada, então a gente usa esse elemento para demonstrar. Demonstrando nossas unidades aqui, teremos Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Em resumo, a lei de Gauss nos traz essa possibilidade, onde ela pode ocorrer em uma superfície simétrica, que possa ser um cilindro, um paralelepípedo ou esférico, ou pode ser uma superfície assimétrica, contanto que tenha um campo elétrico com um fluxo onde podemos determinar uma carga. Por exemplo, aqui se a gente determina como uma carga
positiva, sabemos que o fluxo é todo para fora. Dessa forma, facilitando e dando possibilidade para fazermos um cálculo desse campo elétrico, caso seja simétrica, ou caso seja assimétrica, utilizar o campo elétrico já existente e utilizar uma simetria dentro dela, como eu fiz aqui, para conseguirmos calcular o fluxo.